meus queridos, eu sou o professor Carlos Esbrobo e dando continuidade ao nosso treinamento, eu vou falar agora da parte de matemática financeira, juros simples e juros compostos. Pega aquela água, aquela caneta, o seu material e vem comigo. Quando nós falamos aí do juros simples, dessa capitalização simples, primeira coisa que você tem que lembrar é que você está com algo linear e constante. Ele é calculado sobre o capital inicial. E como que você vai calcular esse juro? Capital vezes a taxa vezes o tempo. E aí, ó, o que significa cada variável dessa daqui, ó? Aqui você tem o C, que é o capital inicial. Você tem o I, não estou falando francês, mas é o I, que é a taxa. Você tem o T, que é o tempo. E você tem o J, que é o juro, o rendimento. E qual o cuidado que você deve ter aqui? O cuidado que você deve ter é que tanto a taxa quanto o tempo devem estar na mesma unidade. E aí, em algumas questões, ele vai pedir para você calcular o montão de dinheiro, que vai ser capital mais juros. Então, o montão de dinheiro que você vai ter no final de uma aplicação vai ser capital mais juros. Isso é a característica central do juro simples. Quando você vai para o juro composto, né? Quando você vai para o juro composto, o que você tem no juro composto? Você tem que ele é calculado sobre o montante do período anterior. É o que nós chamamos de juro sobre juro. Então você tem juro sobre juro, e aí como que você calcula? O montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então esse M é de montante, I é taxa, T é tempo. Aqui nós usamos a taxa normalmente em fração, lá em juros simples. Aqui nós usamos a taxa normalmente em decimal, tá? Em número decimal. Uma coisa que ajuda a gente muito aqui em matemática financeira é isso, ó. 1,1, que é a taxa de 10% elevado a 1, é igual a 1,1. 1,1 elevado ao quadrado é 1,21. Tem uma lógica aqui que eu vou explicar para você. 1,1 elevado ao cubo é 1,331. 1,1 elevado à quarta é 1,4641. Qual é a ideia aqui? O primeiro número é 1 e o último número também é 1. Esse 2 é 1 mais 1, 2. Esse 3 é 1 mais 2, 3. E 2 mais 1, 3. Esse 4 é 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Tá? Isso para uma taxa de 10%, você vai ver o seguinte, na capitalização composta, nós vamos trabalhar sem fórmula até 4 períodos, que normalmente ele não dá nas questões. Quando for muito distante, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30 períodos, ele vai dar para você na questão. Pode ficar tranquilo. E sim, houve um erro aqui, ó, não é simples. Foi um problema de BIOS. Ô louco, meu! Ao vivo é assim mesmo, ô louco, meu! É juro composto. Na comparação do juro simples com o juro composto,
eu posso dizer que o simples sempre vai ser melhor, o composto sempre vai ser melhor? Não. Aqui você tem um capital inicial. Aqui você tem um montante depois de um período, tá? Então você vai pensar assim, ó, tempo T, e aqui a comparação. Então, você vai ter o seguinte. No tempo zero, o simples é igual ao composto. No tempo entre 0 e 1, o simples ele é maior que o composto. Isso eu estou falando sobre o olhar do credor, porque esse vermelho é o que é o juro simples, tá? É o que é o juro simples, e o azul é que é o juro composto. Então aqui, ó, simples, e aqui, ó, composto. Então observe que nesse período aqui de 0 a 1, a reta ela está acima da curva exponencial. Quando t for igual a 1, aí eles voltam a ser iguais. E quando o t é maior que 1, aí o simples é menor que o composto. A mágica acontece aqui. O composto ele passa a crescer absurdamente. Vamos ver aí algumas questões aplicando isso. Um capital de R$750, então capital, esteve aplicado a juros simples, produzindo ao fim de um trimestre, então tempo, um trimestre, 3 meses, o montante de R$ 851,25. A taxa anual de juros dessa aplicação foi, isso aqui é trimestre, tá? Você vai achar a taxa mensal, depois acha a taxa anual. Quando você estiver trabalhando com juros simples, prefira trabalhar com o juro. O juro é a diferença entre o montante e o capital. Então vai ficar 851,25 menos 750. Você tem 101,25. O juro, ele é capital vezes a taxa, que é o que eu quero, então sobre 100, vezes o tempo. Isso é igual. Vou passar esse 100 multiplicando para ficar bonito. 3 vezes 750 é 2.250 e que é igual a 10.125. E vai ser igual à divisão. 10.125 dividido aí por 2.250. Observe que vai dar um pouquinho menor que o nosso 5, né? Vai dar um pouquinho menor que o nosso 5 aí que nós, né? Porque 5 vezes essa coisa ia dar bem maior. Então 10.125 dividido aí por 2.250, isso vai dar 4,5% ao mês. Só que ele não quer essa taxa mensal. Ele está falando aí da taxa anual. Quando você está trabalhando com o juro simples, você tem sempre taxas proporcionais. 4,5 vezes 12. E 4 vezes 12 é 48. E meio vezes 12 é 6. Então, isso aí dá 54% ao ano. A alternativa correta, letra C, de você vai passar, olelê, olalá. Você poderia também fazer de outra maneira, né? Você poderia fazer de outra maneira sem problema nenhum. Como? Você poderia usar a regra de 3, você poderia pegar os 750, representa 100%, e o seu 101,25 representa X. Você teria isso em 3 meses, né? Você encontrar o X aqui nessa regra de 3 igual a 13,5. Só que ele quer o ano, isso aqui seria o trimestre, que eu estou considerando lá em 3 meses, ao trimestre. E você pegaria e multiplicaria por 4, que daria aí o 54%. Então, toda questão envolvendo juros simples, eu posso usar a regra de 3? Sim, pode usar.
Segunda questão. Certa pessoa aplicou seu capital a juros simples. Ao final de 5 meses, então, 5 meses, sacou seu capital de juros no montante de 6.075. Calcular o capital inicial aplicado sabendo que a taxa foi de 3% ao ano. Então, 3% ao ano. Acendeu a luzinha vermelha. Por que acendeu a luzinha vermelha? Porque o tempo está em meses e a taxa ela é ao ano. Para transformar qualquer um dos dois, você vai dividir por 12. Então, como um ano tem 12 meses, você vai pegar o tempo que está ali 5 meses e dividir por 12. Você pode fazer o que? Usar a regra de 3. Como assim? O capital representa 100%. O montante, que é de 6.075, ele vai representar 100% mais os juros. Você não teve 3% vezes isso aqui? Então, 3 vezes 5, 15 sobre 12. É lógico que eu vou fazer essa conta para ficar mais simpático, tá? Então, C está para 100, assim como 6.075 está para. Simplificando aqui por 3, vai ficar 5 sobre 4. 5 sobre 4 é 1,25, né? 5 sobre 4 é 1,25. Então, 101,25. É o que nós temos, né? 101,25. Quando você multiplica cruzado, vai ficar 101,25. A porcentagem desaparece. E ali você acrescenta os 2 zeros. Então, nosso C vai ser igual a 607.500 dividido por 101,25. E aí, fazendo a divisão, vamos lá, ó. Essa eu vou fazer, ó. 607.500 dividido por... Como tem 2 números depois da vírgula, então acrescenta 2 zeros no outro. Isso daqui, 6. 6 vezes 5, 30. 30, né? Estou pegando os 60.750. 30. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. 6 vezes 1, 7. 0, 6. Bingo. Isso quer dizer que o resultado ali dá R$6.000. A alternativa correta, letra A de aprovado, letra A de A. Eu vou passar o lelê. Olha lá. Eu poderia, nesse tipo de questão, e aí eu falo muito isso, jogar com as alternativas. E aí eu pego, por exemplo, R$6.000. R$6.000, vou calcular os juros. Os juros vai ser 6.000 vezes a taxa, que é de 3%, vezes o tempo, que é 5 sobre 12. O juro aí, você simplifica. 60 dividido por 12 é 5. 5 vezes 5 é 25, vezes 3 é 75. Daria um juro de R$75 e um montante de 6.075. Bingo. Alternativa correta, letra A de aprovado. Um investidor aplicou R$10.000. Por 2 anos, a taxa de juros compostos anuais de 10%. Com base no texto, é correto afirmar que ao final do período de 2 anos, o juro obtido nesse investimento foi... Aqui, nós vamos pegar 10.000, aplica 10%. 10% de 10.000 é 1.000, então temos 11.000. Aplica 10% de novo, é juro sobre juro, é juro no montante do período anterior. Então vai ser 1.100. Então 12.100. Qual foi o juro do período? 2.100. Eu tinha lá inicialmente
R$10.000. No final, tenho 12.100. Então, quer dizer que eu tenho 2.100 de juros. Quer dizer que a alternativa correta é a letra C de CESP, letra C de Sebrasp, letra C de Você Vai Passar, olelê, olalá. Questão 6. O investidor obteria o mesmo montante se aplicasse o mesmo capital por 3 anos, a juros simples anuais de... O juro aqui é de 2.100, então o capital é 10.000, a taxa nós estamos procurando, em 3 anos agora, é juros simples, isso tem que ser igual a 2.100. Simplifica. Você simplifica aqui também o 100. Vai ficar 3i igual a 21. E 21 dividido por 3, 7% ao ano. Lembrando que o juro simples ele é constante, ele é linear. Então você tem 2.100 em 3 anos. Quer dizer que por ano você teria quanto? R$700, que é 2.100 dividido por 3. R$700 em relação a 10.000 é 7%. A alternativa correta, letra A de amor, letra A de aprovado. E também você poderia jogar com a alternativa. O gráfico a seguir representa a evolução no tempo do montante a juros simples e do montante de juros compostos, ambos a mesma taxa de juros. M é dada em unidades monetárias e T na mesma unidade de tempo, a que se refere à taxa de juros utilizada. Analisando o gráfico, conclui-se que, para o credor, é mais vantajoso prestar juros compostos sempre? Não, o composto é só mais vantajoso para o credor a partir de um período. Compostos, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo? Não, porque se for menor que a unidade de tempo, né, entre 0 e 1, é o juro simples. Simples sempre? Também não. Simples, se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo? Não, aí seria composto. Então, sobrou somente a letra E de Eustáquio, a letra E de Esbrobo, a letra E de eu vou passar, olelê, olalá. Olha o que ela diz. Simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo. Questão bacana, questão para você ganhar em prova. Olha essa, do CESP. No mês de junho, no pagamento de uma conta no valor de R$6.000, com 3 dias de atraso, foi cobrado do devedor uma multa, calculada a taxa de juros simples, de 8% ao mês. Nesse caso, o valor pago foi, vamos calcular o juros, já que é simples, 6.000. A taxa é de 8% para um mês. Então, 3 dias de atraso vai ser 3 em 30. 3 em um mês, né? O juro calculado aqui, ó, você simplifica. É 60 dividido por 30. É 2. 2 vezes 8 é 16, vezes 3 é 48. Quer dizer que o montão de dinheiro que ele vai pagar é de R$6.048. A alternativa correta é a letra A de aprovado. É a letra A de A, eu vou passar, olelê, olalá. Você poderia pensar, vamos calcular aí 8%. 10% é 600, né? 1% é 60. 60 vezes 8, 480. Para um mês, 30 dias. 3 dias é 1/10. Então, 48, né? 480 para um mês, 48 para 3 dias. Então, 6.048. Se uma dívida de 5.000 foi paga em um mês após ter sido contraída, e se a taxa de juros usada nessa negociação foi de 4% ao mês, então o valor pago foi igual a... Por que ele não citou o tipo de capitalização? Se é simples ou composta? Ele não citou o tipo de capitalização porque não interessa. É um período apenas. Então, o simples é igual ao composto em um período. Então, você vai lá e calcula. Ó. Professor, então dá para calcular isso daqui de cabeça? Sim. 4% de 5.000 simplifica. É R$200. Então, o montão de dinheiro que ele vai pagar é 5.000 mais 200, é 5.200
Alternativa correta, letra B, de bora passar, olelê, olalá. Eu poderia calcular direto 4% de 5 mil? A minha resposta é sim. Você pode calcular direto 4% de 5 mil. Vamos que vamos. O indivíduo investiu determinada quantia pelo período de 12 meses. É uma instituição financeira que paga juros compostos mensais de 1%. Considerando 1,127 com valor aproximado para 1,01 elevado a 12, desconsiderando taxas e impostos, e sabendo que o montante ao final do período foi de 11.270, é correto afirmar que a quantia investida foi de... Ele está falando aqui de juros compostos. Então, o montão de dinheiro vai ser capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. O montão de dinheiro, 11.270, vai ser capital. A taxa é de 1%. Olhe essa porcentagem como centavos. Então, 1 centavo elevado a 12. 11.270 é igual a C vezes 1,127. 11.270 dividido por 1,127 vai ser igual a 10 mil. Então, a alternativa correta, letra A de amor, letra A de aprovado. Normalmente, quando se está trabalhando com juro composto, prefere-se trabalhar com a fórmula do montante. Você poderia jogar também com as alternativas? Sim, poderia jogar com as alternativas. Vamos que vamos. Uma questão de julgar os itens. Com relação à matemática financeira, julgue os itens que se seguem. O montante obtido pelo empréstimo de R$10.000, contratado para ser pago sem entrada, em 24 parcelas mensais iguais sucessivas, a taxa de juros simples mensais de 2% é superior a 15 mil. O juro calculado aqui, ele vai ser igual ao valor, vezes, você tem 2% ao mês, vezes 24 parcelas. Você simplifica. O dobro de 24 é 48, então vai dar 4.800. Quer dizer que o montão de dinheiro que você vai pagar é 10 mil mais 4.800, ou seja, 14.800. Ele está dizendo aqui que é superior a 15 mil. Então, quer dizer que o item está errado. Item de número 120. Considere que um eletrodoméstico, cujo preço à vista é R$331. Então, R$331. Pode ser financiado sem entrada em 3 parcelas mensais iguais sucessivas. A taxa de juros compostos mensais de 10%. Sob as condições de financiamento, o valor de cada parcela é inferior a R$132. Qual a melhor maneira? Você pensa assim, ó. No tempo zero, aí aqui, o valor. No tempo zero seria 3.331. No tempo 1 você tem uma parcela, no tempo 2 você tem outra parcela, no tempo 3 você tem outra parcela. Aí você escolhe uma data para levar tudo isso. Você pode escolher a data 3, tá? Chamamos isso de data focal. Se você escolher a data 3, você vai pegar o 331, vai levar ele a 10% até o terceiro período. Isso vai ser igual. Vai pegar a parcela do primeiro mês, vai levar 2 meses, então 1,1 ao quadrado. A parcela 2 vai levar para o mês seguinte, 1,1. É como se você estivesse calculando os juros lá. E a parcela 3 vai ficar lá, quietinha, bonitinha. Ainda não calcule isso daqui, tá? Nós sabemos que aquele 1,1 ao cubo é 1,331. É igual a P vezes 1,21 mais P vezes 1,1 mais P. Observe que isso daqui, ó, vai ficar 331 vezes 1,331. Quando você somar 1,21 mais 1,1, é 2,31. Mais 1, 3,31 vezes P. Quando você simplifica, você pega ali
e divide, 331 dividido por 3,3 é 100, vezes 1,331. Quer dizer, então, que a parcela ela vai ser igual a R$ 133,10. Ele está dizendo que é inferior a 132, quer dizer que o item está errado. Então, para calcular a parcela, você pode jogar para um valor futuro. Joga lá para a última, que é melhor trabalhar com multiplicação. Tá? É bem melhor trabalhar com a ideia de multiplicação. Ou então você poderia pegar todos e jogar para a primeira. Aí voltava e estaria dividindo por 1,1 elevado ao cubo. Tá bom? Beleza? Eu sou o professor Carlos Sbrobel. Muito obrigado e até a próxima. Agora é estudar, resolver questões. Tchau, tchau.